Vamos falar agora sobre o Teratogs, explanar um pouquinho sobre essa veste terapêutica, seu histórico, como ela foi fundamentada para ela ser criada e os seus objetivos. Meu nome é Flávia Filgueiras, eu sou fisioterapeuta, especialista em pediatria e em desenvolvimento biomecânico infantil e sou também instrutora do Teratogs. Bom, quando a gente vai falar sobre o Teratogs, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história da Beverly Kuzik, a Billy, que é a criadora do Teratogs. Qual foi o grande motivo que fez Billy criar essa roupa, né, essa veste terapêutica? Ela sempre via a necessidade de, quando ela terminava a terapia com seus pacientes, e que é o que a gente sente, né, na maioria das vezes até hoje, que o que a gente consegue na terapia com essa criança, claro, minha área é criança, mas o Teratogs também, ele tem para adulto, né, é uma veste terapêutica que tem um tamanho para adulto. E quando a gente termina a terapia, no caso, com essa criança, que ela fosse para casa com toda aquela informação e isso perdurasse o máximo de tempo possível. A maior experiência de Billy é no manejo das deformidades das crianças com paralisia cerebral, então ela veio sempre estudando os princípios de vários estudiosos na área. Bom, uma vez que ela percebeu, principalmente em relação à utilização do sistema somatosensorial, para dar melhor input sensorial para essas crianças, em relação ao alinhamento, a uma boa base de suporte, a utilização das sinergias musculares, ou seja, da teoria dos pares musculares, ela juntou todos esses fundamentos e colocou em prática, motivou-se para criar a veste Teratogs. Bom, o Teratogs consiste de uma roupa que tem um short, uma blusa, em que nós fazemos a conexão e utilizamos também faixas brancas que se chamam faixas Tog Ride. O grande objetivo, como eu já falei, é que essa criança, tudo que é trabalhado na terapia, ela vá com essa informação para casa, que isso permaneça o máximo possível para ela continuar construindo o que a gente chama história de uso. E o que vem a ser essa história de uso? Essa história de uso é o que essa criança vai criando a partir do momento que ela nasce, com a ação da gravidade, ela vai ali utilizando a sua musculatura, esses músculos vão sendo ativados, ela vai reagindo contra a gravidade, primeiro sempre os extensores, depois os flexores, ganhando esse controle antigravitacional nesse plano sagital e assim consequentemente nos outros planos, sempre, como a gente já sabe, nessa ordem de sagital, frontal e transverso. Claro que as crianças com paralisia cerebral, elas vão ter as suas dificuldades, mas elas vão realizar os movimentos que elas desejam dentro das possibilidades de cada uma, com as estratégias que ela tem. Então, nesse momento que elas realizam os movimentos com as estratégias que ela tem, é que as compensações, como a gente chama, vão aparecendo. E é aí que entra o Teratogs. Antes do Teratogs, a gente tem que lembrar que sempre é importante, e a Billy sempre ressalta isso, que tem que existir uma boa base de suporte. Por quê? Porque o nosso pé vai funcionar de acordo com como a gente sente ele. O que é que você quer dizer com isso, Flávia? Que se eu sinto o meu pé o tempo todo somente na ponta, ou seja, na parte anterior, eu vou tender a sempre pisar, seja ficar em pé ou andar na ponta do pé. Então eu tenho que usar ali ou um calçado adequado, ou uma órtese, ou um tratamento de gesso seriado, enfim. Mas sempre proporcionar a essa criança, ao meu paciente, uma boa base de suporte para poder o Teratogs, enquanto veste terapêutica, enquanto todos os princípios, os fundamentos que foram usados para poder criá-lo, sejam eficientes. Então esse Teratogs, com uma boa base de suporte, ele vai ser usado para melhorar esse input sensorial que chega na criança e a partir daí você começa a utilizar as faixas tanto para o alinhamento articular quanto para promover essa ação muscular, seja no plano, como eu falei, sagital, frontal ou transverso. Outra utilização muito boa do Teratogs são as faixas de rotação dos membros inferiores. Bom, essas faixas de rotação também são as faixas de Tog Ride, que após uma avaliação bem minuciosa dos membros inferiores, das suas rotações e da graduação da antitorção medial, nós vamos ver com toda a segurança, existe toda uma medição que a gente coloca num gráfico de segurança, que tem o que a gente chama de zona verde, para a gente saber se, primeiro, a gente pode utilizar essa faixa para estar trabalhando essas rotações, o grau que a gente pode estar mexendo com segurança, ou se, infelizmente, não tem mais o que a gente ajude nesse sentido estrutural do feio.
Aqui trouxe para vocês um modelo, né, um exemplo dessa faixa Talk Right. Então vocês veem que ela tem uma boa tensão e que é o que reproduz a ação muscular. E aqui uma roupa do Teratogs, claro que adulto. Aqui seria o colete, a parte de cima, e que você tem a blusinha que você coloca e faz, né, todo o ajuste com a parte inferior. É importante sempre, como a gente já sabe, fazer uma boa avaliação fisioterapêutica para ver realmente quais são as necessidades dessa criança e como o Teratogs vai poder ajudá-lo. Sempre a Billy fala, o importante é que todo esse processo de introdução na rotina da criança seja feito gradativo, a gente vá auxiliar essa família da forma mais tranquila possível para que ela se sinta segura a utilizar não só a roupa, mas ir colocando as faixas. E é importante que esse uso seja contínuo. Geralmente a Billy fala no uso mínimo diário de 5 horas para a gente começar a ver, né, nesse uso diário ou nessa nova construção de história de uso dessa criança, esse Teratogs entrando nessa rotina para que a gente tenha eficiência. Espero que tenham gostado da aula. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima aula.